Bom dia, muito bom dia. Sextou, bebê. Sexta-feira, dia 10 de julho. E hoje, né, nós estamos aqui nesse nosso velho hábito, velho bom hábito de trazer reflexões matinais antes mesmo, tô olhando ali, antes mesmo do sol nascer. E é tão bom quando a gente começa antes que a vida já começou acelerada. É tão bom quando a gente começa e todos ainda dormem, né? Eu falava isso ontem, quando a gente começa e faz algo, essa hora aqui da manhã. É bom que as pessoas ainda estão, a grande maioria, dormindo. Na hora que você começa o dia, você já está à frente das outras pessoas, no mínimo de 2 horas. Dando continuidade, né? Nossas reflexões inspiradas no livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Lembrando, sorteio do livro, um livro como esse, uma vela como essa, mas não é essa, porque essa aqui também já está usada e é minha, e o kit matcha e um quarto sorteio também de algo muito especial. Hoje nós vamos falar da crítica interna, essa vozinha que mora dentro de nós e que nos julga, nos aponta, nos, nos paralisa mesmo, né? Então, inspirados nesses ensinamentos aqui do livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, a maior batalha da nossa vida nem sempre acontece no que os outros falam sobre nós, mas acontece com aquilo que nós repetimos para nós mesmos todos os dias. Bom dia, 5h17. E é isso que a gente já está aqui falando de crítica, né? Mas essa aqui, críticas internas. Então, quem aqui foi duro consigo mesmo mais do que outra pessoa teria sido? Quem aqui já foi muito mais duro do que com qualquer outra pessoa? E aí você comete um pequeno erro e pensa: poxa vida, como é que eu pude fazer isso ainda? Esquece um compromisso e conclui: eu nunca faço nada direito. Recebe um elogio, aí responde, né? Se essa pessoa me conhecesse de verdade, ela não teria falado isso. Essa voz parece familiar. Ela é conhecida como a crítica interna. Ela muitas vezes, né? Assim como tantas coisas, ela não grita, ela não faz alarde, ela não faz barulho, ela sussurra dentro do ouvido da gente, né? Mas, por estar conosco todos os dias, essa voz, a gente acaba acreditando que ela está falando a verdade para a gente. Hoje nós vamos conversar sobre essa voz e descobrir por que ela não precisa dirigir a nossa vida. Ela pode vir falar, né, o que ela tem para falar, mas ela não precisa dirigir as nossas vidas, né? Conta-se que havia uma menina que ganhou um espelho muito antigo da sua avó. Com o tempo, o espelho começou a apresentar pequenas rachaduras. Quando ela se olhava, acreditava que seu rosto estava cheio de imperfeições. Passou anos tentando corrigir aquilo que via, até que um dia levou o espelho para um artesão. Ele sorriu e disse: o problema nunca foi seu rosto. Está no espelho pelo qual você aprendeu a se enxergar. Quantas vezes nós fazemos isso? Não olhamos para nós através de uma realidade. Olhamos através de um espelho construído por críticas, comparações, cobranças e experiências dolorosas.
Então acreditamos que nós somos insuficientes, quando na verdade estamos apenas usando talvez, né, um espelho, uma imagem, um espelho distorcido de nós mesmos. Como é que nasce, Simone, então? Olha, tomar meu mate já estava muito quente. Ainda está muito quente. Como é que nasce, né, essa crítica interna, então? Ninguém nasce se criticando. Ninguém nasce e fala assim, nossa, deixa eu começar aqui, né, a me criticar desde cedo. Ninguém nasce se criticando. Uma criança, ela aprende andando, ela cai dezenas de vezes e continua tentando. Ela não pensa, né, talvez eu não sirva para isso, talvez eu não nasci para andar, talvez eu vou parar de tentar, né? Mas ao longo da vida a gente começa a ouvir essa frase, a gente começa a ouvir estilos de frase, né? Como assim: você precisa fazer isso aqui melhor. Você não pode errar. Olha, seu irmão já conseguiu fazer isso. Você decepcionou. E elas passam, essas vozes, elas começam a passar e morar dentro de nós, né? Então, olha, tá vendo? Hoje nós temos várias pessoas aqui ao vivo. Depois você vai ver que eu estava falando, né? Aquilo quando a gente acorda cedo, que a vida da gente já começa num outro lugar. As pessoas às vezes estão adormecidas que a gente já está acordado para a vida. Acorda, né? Então, com o tempo, essas vozes deixam de vir de fora, aquilo que a gente escutou, né? Não erre, seu irmão consegue, você precisa fazer melhor, você deveria, né, ser mais calmo, mais organizado, você deveria ser várias coisas. Então essas vozes elas passam a habitar, a morar dentro de nós. E o mais curioso é que a gente nem percebe. Achamos que somos apenas realistas. Já viu quando a gente entra numa cobrança extrema com a gente fala assim, eu sou muito realista. Eu vivo a realidade, né? Mas existe uma diferença entre olhar um erro com responsabilidade e olhar para si mesmo com desprezo. Às vezes não é nem uma realidade que a gente traz para a gente, mas é um desprezo, né? De achar que deveria fazer certo, de achar que deveria fazer perfeito, e essas vozes que ficam ali nos criticando, cobrando, imperdoáveis, né? E implacáveis. Um professor um dia ele entrega uma folha branca para os seus alunos. No centro havia apenas um pequeno ponto preto, no centro da folha. E ele pediu para que os alunos pudessem escrever aquilo que eles estavam vendo. Todos responderam um ponto preto. Aí o professor perguntou, e por que ninguém escreveu? Por que ninguém escreveu sobre a parte branca da folha? A parte imensa branca da folha, que era muito maior, né, do que esse pequeno ponto preto ali no meio. E isso é exatamente o que a gente faz, o que a crítica interna ela faz com a gente. Ela ignora nossos anos de esforço, de aprendizado, de crescimento, e ela fixa a atenção inteira em um só erro, em um só ponto, no ponto preto. Nós podemos receber dezenas de elogios, mas passamos o dia inteiro pensando naquela crítica que a gente recebeu, naquilo que eu não consegui fazer. A gente conquista vários resultados, mas lembramos daquilo que a gente ainda não conseguiu fazer por nós mesmos. Aquilo que falta, né? Ontem a gente entrou um pouquinho no tema da escassez, mas nossa mente, ela é treinada e ela aprende a olhar o ponto preto na folha. E esquece a folha toda, a folha, né, branca que está em volta. Isso que é. Por isso que às vezes, né, a gente fala assim, a gente está falando aqui, né, de começar cedo, começar de madrugada aqui, né, 5. Bom, tem gente que trabalha, né, igual a Josiane aí, começa às vezes 3 horas da manhã o trabalho, então 5 horas já está até tarde. Mas, por isso que às vezes é muito importante daquilo que a gente se alimenta de manhã.
aquilo que a gente faz e torna um hábito, aquilo que a gente traz para a gente. Porque aquilo que eu faço repetidamente, eu começo a ancorar em mim. E a crítica a gente faz assim, muitas vezes a gente vai fazendo diariamente, o tempo todo. E depois fala, eu não sei porque eu não consigo ser uma pessoa positiva. Eu não sei porque eu me cobro demais. Eu não sei. A gente só chega nessa conclusão, me cobro demais depois que já ficou doente, né? Já perdeu anos a fio de vida. Mas nesse livro, né, a Brené Brown, ela nos ensina que a vergonha, ela não diz você cometeu um erro. Ela não fala vergonha, né? Ela não fala assim, ei, psiu, você cometeu um erro. A vergonha, ela diz, você é o erro. E essa é a diferença. Porque a culpa, né, ela nos ajuda a corrigir comportamentos. E a vergonha, ela tenta definir a nossa identidade. Então, e além disso tudo, né, a crítica interna, ela se alimenta exatamente dessa vergonha. É o alimento da crítica interna. Então, não é você cometeu algo de errado. Você é errado. Você é inadequado. É você. Então, enquanto a culpa, né, ajuda-nos a corrigir um erro, a crítica interna ela se alimenta, né, da vergonha e a vergonha ela tenta definir a nossa identidade. E se ela passa, né, a vida falando que não é que nós cometemos um erro, mas nós somos o erro. A crítica ela se alimenta dessa vergonha, ou seja, eu vou retroalimentando isso dentro de mim, né? Então ela transforma um momento difícil em uma sentença permanente. Você falhou numa apresentação? Um bom trabalho para você, viu? Um excepcional dia de trabalho e de muitas realizações. A crítica interna, ela faz assim com a gente, né? Você falhou em uma apresentação, ela vai dizer, você nunca será bom nisso. Larga para lá, o que você está fazendo isso, né? Você terminou um relacionamento, essa crítica interna vem e diz, ninguém vai amar você. Você recebeu um feedback, né? Ela responde, você não é o suficiente. Mas pensamentos não são fatos. E aí é que tá. A gente começa, né, a acreditar. E nem toda voz que nós ouvimos merece ser acreditada. E aí eu vou contar uma história, né? A pessoa das histórias sou eu. Um menino observava um vô, o seu avô cuidando do jardim. E ele pergunta, vovô, por que você tira a erva daninha todos os dias? Você vem e fica ali, né, puxando essas ervas daninhas todas aqui no jardim. Por que você faz isso todos os dias? E o avô responde, porque elas crescem naturalmente, né? Elas crescem e muito rápidas e naturalmente. E aí as flores precisam de cuidado e as ervas daninhas não. Depois ele olhou para o neto e disse, a nossa mente funciona da mesma forma. Os pensamentos de medo, de culpa, de crítica aparecem sozinhos. Mas confiança, esperança, a autocompaixão precisam ser cultivadas. Assim como as ervas daninhas, né, aparecem sozinhas, parece, né, do nada chega ali e aparece. As flores, né, elas precisam ser cultivadas. E assim é com o nosso pensamento. Os pensamentos de culpa, de inadequação, de medo, de vergonha, eles aparecem ali sozinhos, do nada, né? Mas a confiança, a autocompaixão precisam ser cultivados. E isso é um pouco que a gente faz aqui diariamente, antes de você sair para a vida, você trazer algo de... É o momento que o nosso inconsciente está mais, né? Como é que fala assim? Está mais aberto, né? Está mais
propenso a receber coisas boas. Então essa história ela nos ensina algo precioso. Não basta a gente arrancar os pensamentos negativos. A gente precisa, né, trazer outros pensamentos, pensamentos verdadeiros. Então, tá bom, Simone, vamos lá. Muito legal, muito bom. E como é que eu faço então para responder essa crítica interna? E aí eu gostaria de propor um exercício. Da próxima vez que você cometer um erro, faça uma pausa antes de começar. Tá vendo? Você nunca vai ser amado, você nunca vai ser aceito. É isso mesmo, você faz tudo errado, você não presta, você sempre foi assim. Antes de você começar, né, nesses pensamentos, você faça uma pausa e pergunte para si mesmo. Se fosse alguém que eu amo, vivendo essa situação, o que eu diria? Talvez você respondesse, né? Imagina, você está só aprendendo. Isso não define quem você é. Você pode tentar novamente. Então, queridos, senhoras, senhores, por que a gente não oferece essas palavras para nós mesmos, para si mesmo? Autocompaixão não é passar a mão na cabeça, é se tratar com a mesma humanidade que a gente oferece para as pessoas que nós amamos. Imagine que sua crítica, né, interna fosse uma pessoa caminhando ao seu lado todos os dias. Você manteria amizade com alguém que dissesse constantemente? Imagine, pensa aí, ó, traga aqui para a cabeça de vocês. Que a sua crítica fosse uma pessoa que caminha do seu lado dia a dia ali, andando do seu lado. Você manteria amizade com alguém que dissesse constantemente para você: você nunca é suficiente, você sempre estraga tudo, você vai lá, põe seu dedo podre e acaba com tudo, ninguém gosta de você? Provavelmente você não andaria com essa pessoa, né? Às vezes a gente pode até andar, a gente ainda está muito doente emocionalmente, mas em sã consciência a gente provavelmente não, né? Então, por que a gente aceita esse diálogo dentro da nossa própria mente que vem trazer essas falas, essas narrativas todos os dias? Está na hora de você escolher uma nova companhia, uma voz que te incentive, que te ensine, que te corrija sem te humilhar, que reconheça os seus erros sem esquecer das suas conquistas, porque existe isso também, né? Nessa autocrítica, a gente lembra de todos os erros e aquilo que a gente conquistou, a gente joga para lá, esquece e pronto. Então, um compromisso para o dia de hoje, porque aqui é assim, a gente entra, a gente toma matcha quente, queima a língua, conta história, sai com exercício e sai com intenção do dia, né? Então hoje eu quero propor para vocês um desafio. Durante, né, o dia de hoje, observe essas conversas internas que você tem. Sempre que você começar a perceber uma frase de condenação, você vai parar e perguntar assim: isso é um fato? Ou é apenas uma história da minha mente, que a minha mente está contando? Isso realmente aconteceu? Isso é mesmo um fato? Ou é algo que a minha mente está aqui trazendo para mim? Depois, você vai substituir essa frase por outra mais verdadeira. Em vez de você falar assim: eu nunca consigo, experimente talvez trazer para você assim: eu estou aprendendo. Ao invés de você trazer aquela frase assim: eu não sou bom o suficiente, diga talvez algo assim: eu ainda tenho muito que crescer, mas meu valor não depende da perfeição. Pequenas mudanças, né, na forma como a gente fala conosco transforma profundamente a maneira como nós vivemos. E essas críticas, né, essas falas, essas narrativas, é interessante porque
Quando vem pra gente, eu nunca consigo. Se a gente alimenta, vocês podem perceber, vocês começam assim, eu não consigo. A mente vai buscar todo o repertório que você tem de que você nunca conseguiu. Você lembra aquele dia e aquele outro? E quando você tinha 2 anos, quando você tinha 10, aí vai lembrar, vai trazer para você. Mas quando vier na sua mente essa coisa, eu não consigo, você falar, eu estou só aprendendo. Parece que como num passe de mágica já para aí. Mas se eu alimento, se aquela frase permanece, ela vai ficar ancorada e trazer para mim tudo aquilo para provar que aquele meu pensamento é real. E trazer todas as histórias de todas as vezes que eu não consegui para falar assim, aqui ó, não só você não conseguiu, mas eu tenho aqui uma lista de coisas que você não conseguiu. Né? Isso me faz pensar em sermos pais para nós mesmos, pois assim estamos cuidando da nossa criança interior. Exato. É todas as vezes que eu falo assim, criança, eu te amo demais, mas segura minha mão aqui que nós vamos resolver essa história aqui, né? E aí eu quero terminar, vou falar, né? Vou resolver essa história aqui, né? Pois é, amanhã é dia dos meus 24 anos, né? Eu quero contar uma última história. Conta-se que um mestre elegeu 2 lobos imaginários ao seu discípulo. Ele entregou, né, 2 lobos imaginários ao seu discípulo. E aí ele explicou: dentro de cada pessoa existe um lobo que vive da crítica e da vergonha e do medo. E existe um outro lobo também que vive dentro de cada pessoa, que é da coragem, da esperança e e da compaixão. E o discípulo pergunta: mestre, mas qual deles vence? Esse lobo, né, que vive da crítica dentro de mim, da vergonha, do medo, ou o outro que vive da coragem, da compaixão e da esperança? E o mestre respondeu: aquele que você alimenta todos os dias. Então, desses lobos imaginários, né? Aquele que vence é o que eu alimento todos os dias. Talvez a crítica interna, ela nunca desapareça completamente, mas ela precisa ser a voz, que toca mais baixo dentro de mim. Ela não precisa ser a voz mais estrondorosa dentro da minha vida. Nós podemos escolher de ouvir a voz e de alimentar a voz mais sábia, mais gentil, a mais verdadeira. E eu quero lhe deixar, né, também uma frase para a gente levar para o dia de hoje. Você não precisa acreditar em tudo que você pensa. Algumas das maiores mentiras, né, da sua vida foram contadas pela sua própria crítica interna. E a coragem, né, ela nasce quando você decide responder essa voz interna com verdade e compaixão. Que hoje, só hoje, os alcoólatras anônimos, só por hoje, que a gente possa silenciar esse juiz que mora dentro de nós e dar espaço para uma voz que nos lembra de algo essencial. Nós somos imperfeitos, estamos aprendendo e isso não diminui o nosso valor. Então, antes de encerrar, né, eu gostaria de repetir aqui mais uma vez sobre o nosso sorteio. Um livro como esse, que não é esse, porque esse aqui é do Feia, né? Já vou falar, porque senão ela vai sortear o livro do Feia. Uma vela que é igual essa, mas não é essa, porque essa é minha. Um kit matcha e também um quarto. E talvez amanhã eu falo. E muito especial também. Então, já sabem, quando esse vídeo aparecer, for baixado aqui, compartilha, volta no vídeo, fiz minha parte. Vamos transbordar. As pessoas que são abundantes, elas transbordam sempre, por onde elas passam, o tempo todo.
Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. A Catarina falando, já acabou. Pois é, né? É uma pausa que a gente faz, uma pausa não, a gente desperta literalmente antes de começar o nosso dia. Então, que Deus abençoe o dia de vocês. E a partir de hoje, que a pessoa que mais incentive você na sua vida possa ser aquela que traga para você todo o seu valor. Que seja aquela que traga no espelho todas as suas conquistas. Que tudo aquilo que talvez ainda esteja em processo dentro de você não define quem você é. E que você merece todo o amor, toda a compaixão, toda a misericórdia, todo o afeto, todo o respeito do mundo. Eu desejo para vocês um excepcional dia e até amanhã. Obrigada por tudo.